Olá, pessoal. Aqui falando ainda do livro do São Paulo, O Homem do Evangelho, do Giuseppe Barbaglio. Vou falar sobre a questão das cartas paulinas, né? Então ele diz que 7 são as cartas ditas autênticas de Paulo, sendo que dessas 7 cartas, 1 Coríntios 5:9 faz referência a uma carta anterior, enviada aos coríntios, e que se perdeu essa carta. A chamada Carta das Lágrimas, sempre remetida à igreja de Corinto, é mencionada em 2 Coríntios 2:4 e não é identificável com 1 Coríntios. É uma outra carta. Outra questão interessante é que a carta de 2 Coríntios, ele sugere que parece que é uma reunião de 5 cartas. Então, a ideia de se pegar cartas de Paulo e juntá-las todas num lugar, né? Isso já aparece em 2 Coríntios. Isso pode ter acontecido também em Filipenses. Seria a fusão de 2 cartas de Paulo numa só. Então, a ideia de reunir várias cartas, formar um corpus paulino, isso já está presente já no 2 Coríntios. Então, isso ele meio que rebate a crítica de que quem teve a ideia de juntar cartas de Paulo foi Marcião. Na verdade, isso a gente já vê em 2 Coríntios, provavelmente. Tá? Está na página 204. A página 223, ele vai falar sobre a referência com que essas cartas de Paulo são tidas na igreja, né? Ele fala sobre Tertuliano, que escreve ainda por volta do 200, que diz que as igrejas de Corinto, Filipos, Éfeso e Roma veneravam as cartas originais de Paulo. Ele diz assim: percorre as igrejas apostólicas em que as próprias cátedras dos apóstolos presidem ainda em seu lugar, onde se leem as suas epístolas autênticas, que trazem sobre o olhar a figura de cada um deles. Se estás próximos a Acaia, tens Corinto; se não te chegas longe de Macedônia, tens Filipos; se fores à Ásia, terás Éfeso; e se estiver na Itália, tens Roma. Então, isso se refere a essas cartas destinadas a essas comunidades. Em Colossenses 4,16 se diz assim: uma vez lida esta carta entre vós, fazei com que eu seja também lida na igreja de Laodiceia. Então, isso sugere que as cartas de Paulo elas eram lidas pelas comunidades. Então, ele, como resultado da inspiração divina dessas cartas, isso já está presente nessa literatura de Paulo. E é interessante como é que Paulo ele assume um papel na ortodoxia, né? E também entre os hereges, porque o Marcião, quando vai fazer seu cânon, ele vai juntar cartas paulinas, né? Então, esse Marcião em Roma, né? Ele juntou ali 10 cartas paulinas como seu cânon. Ele excluiu as pastorais, tá? P46, também por volta do ano 200, também menciona as 10 cartas paulinas. O cânon de Muratori, ali no final do século II, ele lista 13 cartas paulinas, só não listou Hebreus. A existência de coletânea de 10 cartas paulinas escritas às igrejas da Galácia, Corinto, Roma, Tessalônica, Éfeso, Colossos e Filipos se deduz também dos prólogos em língua latina antepostos aos escritos paulinos, e dos quais o primeiro testemunho que se tem é de Mário Vitorino, em seus comentários às cartas paulinas. Bom, discute-se qual é a matriz dessas 10 cartas paulinas. Quem teve essa ideia de juntar 10 cartas paulinas? Se isso foi Marcião ou se foi a ortodoxia. Ele não chega a uma palavra final. Seja como for, deviam constituir o prefácio de uma coletânea de 10 epístolas paulinas,
as mesmas do cânon de Marcião, traduzidos para o latim no século III e, ao mesmo tempo, completados com os prólogos às outras epístolas paulinas, serviram de introdução às diversas cartas de uma coleção com 13 ou 14 unidades, se incluirmos Hebreus. Corpus Paulino, junto com os evangelhos, foi o primeiro a se impor a toda a cristandade como uma coleção de livros sagrados. Tá? Então, essas são as considerações aí do Giuseppe Barbaglio sobre as cartas paulinas. Muito obrigado, então.